Bom, queridos ouvintes, aqui voltamos novamente com a segunda parte da mensagem do livro de Ezequiel, capítulo 37. Hoje, na primeira parte, nós lemos Ezequiel, capítulo 37, nós lemos do verso 1 ao 6. Agora vamos passar ao verso 7. O verso 7 diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Vejam bem que boas essas palavras aqui, que diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado. Uma palavra, aquele profeta profetizou segundo foi ordenado de Deus. Ele não profetizou palavras do coração dele, porque a Escritura é bem clara quando fala: enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quantos homens e mulheres nesses tempos estão profetizando coisas do seu coração e não está acontecendo na vida das pessoas, e as pessoas terminam saindo fora do caminho de Deus, terminam falando ou pensando que Deus é um Deus mentiroso, que Deus não cumpriu o que falou através daquele homem ou daquela mulher. Mas o problema, meu querido, minha querida, não é de Deus. O problema é das pessoas falarem coisa do seu entendimento humano e não falar coisa do espiritual de Deus. Então, quando eu e você vamos fazer a obra, a vontade de Deus, temos que fazer conforme seja ordenado da parte de Deus, não da parte do ciclano ou do fulano, da fulana. E seguindo aqui a mensagem, diz assim: Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Que bom, né? Enquanto eu profetizava, houve um ruído. O que dá para entender? Quando você profetiza uma palavra, quando você lança uma palavra na vida de um homem ou de uma mulher que está vivendo ressequidamente espiritual, está seco interiormente, começa a haver uma mudança. Tem barulho, tem mudança de vida. Aquilo que estava morto começa a se levantar, começa a criar força, começa a ter vida. Então veja que aquele homem profetizando, ele profetizou segundo o que Deus mandava. Então diz assim a Escritura: Então profetizou segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. O que você pode fazer hoje em dia? Você, quem sabe, tem o seu esposo, sua esposa, seus filhos, que eles não creem em Deus, eles não querem ir na igreja, então você começa a profetizar. Quando você começa a profetizar, eles vão começar a se juntar, eles vão começar a crer na palavra de Deus que você está profetizando. E vejam bem que a Santa Escritura fala mais adiante ali. No verso 8 diz assim: Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. O que dá para mim entender nesta tarde? O mesmo que está acontecendo neste mundo hoje em dia não é diferente do povo de Israel. O povo de Israel andava errante naqueles tempos. Eles caminhavam, eles falavam, eles ouviam, mas eles não estavam dando crédito para a palavra de Deus. Muitos padeceram do povo de Israel, muitos morreram. E não é diferente nessa década, nesses tempos que estamos vivendo. Pessoas que caminham, pessoas que têm vida, mas estão morrendo espiritualmente a cada dia. Morrendo a causa do crack, morrendo a causa da cocaína, da heroína, do álcool, do cigarro, morrendo a causa da prostituição, da fornicação, enfim, morrendo e padecendo porque o inferno tem tomado o controle na vida dele, por eles não dar crédito à palavra de Deus. Seguimos a mensagem. Verso 9. Então
ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Vejam bem o que é a palavra aqui importante: o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não está na sua vida, você está vivendo uma vida morta espiritualmente. Você, ao não ter o Espírito Santo de Deus, é como eu volto a lhe falar, você está vivendo como uma folha seca levada pelo vento para um lado e para outro, e chega um dia que você vai morrer. Se você não buscar a presença de Deus, se você não abrir seu coração para o Senhor Jesus Cristo, você nada pode fazer. E a palavra é bem clara, meus queridos: não há um terceiro caminho, são só dois caminhos. São só dois caminhos: o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da luz, o caminho das trevas. Qual é o caminho que você está vivendo? Será que você está no caminho reto? Será que você está no caminho certo nessa vida aqui na terra? Ou será que você está no outro caminho, o caminho das trevas? Esse caminho pode ser muito bom a seus olhos, a seu pensamento, mas esse caminho te leva a um abismo, ao inferno, e depois que caiu ali dentro, não tem saída. Ali será o choro e o ranger de dentes ali para a eternidade. Então vejam bem que a Santa Escritura diz, da mensagem aqui no verso 9, o profeta profetizou o Espírito de Deus aos quatro ventos, e o Espírito de Deus veio sobre aqueles ossos secos e deu vida àqueles ossos. O mesmo Senhor Jesus Cristo quer fazer nesta tarde. Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Você tem que aproveitar esses tempos. Já não é mais tempo de brincadeira, já não é mais tempo de viver um cristianismo de mentira, já não é mais tempo de você servir a deuses pagãos que não existem. Vejam bem que a Santa Escritura fala no Salmo 115 dos deuses que aquele povo serviu, deuses que tinham que ser carregados por ele, deuses que tinham olhos mas não viam, tinham ouvidos mas não escutavam, tinham bocas mas não falavam, tinham pé mas não caminhavam, eram deuses mortos. E hoje em dia, quais são os deuses que estão operando na tua vida? Será que não é o Deus do dinheiro? Se você tem bastante dinheiro, você está feliz? Você está contenta? Se você tem um bom carro, você está feliz? Os deuses hoje em dia pode ser o que? A idolatria. O povo de Israel, quando Moisés subiu no monte para trazer os mandamentos, o povo caiu na idolatria. Fizeram um bezerro e ali festejavam a festa para aquele bezerro. E ali entrou o que? Mortandade. Quando você deposita a visão na idolatria do dinheiro, na idolatria do bom carro, na idolatria da boa casa, você está chamando a maldição para a tua casa. Você está chamando a mortandade na tua família. E já não é tempo de viver um mundo de idolatria, mas sim é tempo que Deus está buscando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não importa se você hoje em dia não tem o alimento na mesa, não importa se você está com enfermidade, mas sim o que importa é que Jesus tem a cura. Sim, o que importa é que Jesus tem a manutenção para te dar. Sim, o que importa é a tua salvação, a salvação da tua alma. O inferno hoje em dia está botando na mente das pessoas que o Satanás hoje em dia está botando na mente das pessoas que o inferno não existe, que é mentira. E as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Palavras nesta tarde que vão tocar seu coração. Você tem a cura para a tua enfermidade, você tem a reconstrução do teu casamento, a tua família pode sair da droga, da prostituição, da homossexualidade. Basta somente um ou dois estarem de acordo na palavra de Deus e Deus há de fazer a diferença. Já não é tempo de viver uma vida de discussão, já não é tempo de viver 2 dias na casa de oração de Deus e um mês no mundo. Não podemos servir a 2 senhores, ou bem servimos a Deus ou bem servimos o inferno. Já não é tempo de brincadeira. Toma uma decisão na tua vida, jovem. Toma uma decisão na tua vida, homem e mulher. Você é de grande valor. Você é de grande valor, porque Jesus ali na cruz ele derramou a sangue, uma sangue inocente,
Me diz uma coisa, será mesmo que o teu vizinho, o teu esposo, morreria por você? Não creio. Será mesmo que um filho seu morreria por você? Eu não creio. Mas Jesus deixou tudo o que ele tinha lá em cima no reino para vir nessa terra, ser como um homem comum e corrente, para fazer a vontade do Pai e trazer a salvação para a tua alma. Quem sabe muitas vezes você ora e diz assim, mas Deus não me escuta mais. Parece que a oração chega no teto e volta. Será mesmo que você está depositando a fé verdadeira, como fala em Hebreus capítulo 11 da fé? Ou será mesmo que quando você se humilha na presença de Deus, você faz uma oração muito decorada? Deus, Ele não se importa por a oração decorada. Isso não vai trazer a solução. É fácil, é você dobrar seu joelho e dizer, Senhor, perdoa meus pecados, as minhas faltas. Eu te aceito como meu Salvador nesta tarde. Perdoa, Senhor, porque eu fiz coisas que não têm te agradado até agora. Mas eu creio na tua palavra e eu quero que nesta tarde o Senhor venha a me trazer a paz, a alegria e a renovação da minha alma, porque já não aguento mais viver uma vida decaída, uma vida com problema, sem solução. A cada dia se levanta os problemas, não é? Então você tem que tomar a decisão. Você pode ser um Ezequiel, um profeta. Você pode ser um homem, uma mulher usado por Deus, como aqueles homens e mulheres em tempos passados eles foram usados por Deus. Mas você vai ter que dar ouvido o quê? Como fez o profeta Ezequiel aqui na Santa Escritura. Ele deu ouvido e ele atuava conforme o que Deus mandava ele fazer. Vejam bem que aqui no verso 10 diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. A sua família pode ser um exército sobremodo numeroso. Vejam bem que aqueles ossos estavam caídos, porque aqui no verso 10 diz, eles se botaram em pé. Você, mulher, você tem que se pôr em pé. Não importa o que você está vivendo. Jesus Cristo passou 3 anos de ministério nessa terra, padecendo a cada dia persecuções, maltratado, caluniado, mas ele orava, ele buscava a presença de Deus. Essa é uma das coisas que hoje em dia está fazendo falta dentro da casa de oração. A casa de oração hoje em dia que não tem cura, não tem liberação, é só palavra e palavras e palavras. Mas se tem palavra e não tem a presença de Deus, não tem a liberação. Então o que temos que fazer? Buscar a presença de Deus em oração, em comunhão, em jejum, a cada dia, a cada momento. E aí você verá o poder, o Espírito de Deus estará sobre você e as pessoas não vão te conhecer o dia de amanhã. Quem sabe muitos te acusaram pelas tuas caídas, muitos olharam o teu passado, te caluniaram, mas eles não estão pensando, eles nem se imaginam o projeto que Deus tem para você. Eles nem se imaginam o dia de amanhã você estará em cima no altar e eles estarão lá embaixo sentados. Eles vão ter que ouvir você falar. E aí eles vão ver que o poder de Deus está sobre a sua vida. Mas você vai ter que tomar a decisão. Tome uma decisão. Se você não tomar a decisão, nós não temos a saída para a salvação. Você bem vê que você muitas vezes chega em casa de um amigo, de uma amiga, e o primeiro que te falam fulano, mas você viu como foi o futebol ontem? Mas você viu como estava a novela? Te falam de tudo, mas não te falam do poder e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que você chega na casa e dizem assim, eu tenho conhecimento da medicina, eu tenho vários livros, eu estudei isto, estudaram todos os livros, mas não estudam o livro mais importante, que é a Santa Escritura, que dá vida e vida em abundância. Muitos têm um diploma hoje em dia. Você chega e entrou na casa dele e é diploma por tudo que é lado. Diploma de pedreiro, diploma disso, do outro. Mas será mesmo que você tem o diploma de um bom obreiro aprovado por Deus? Será mesmo ou não? Analise bem essas palavras. Eu não estou aqui para te acusar nem nada parecido. Tudo que eu estou falando aqui eu não falo da minha parte, mas sim da Santa Escritura. Eu passei muitas coisas na minha vida. Eu tive várias caídas. Mas eu nunca me di por derrotado. Eu digo, não, um dia Deus há de me levantar.
Um dia Deus há de me usar como instrumento nas suas mãos. E aqueles que me acusaram vão ter que me engolir, como diz o outro. Vão ter que me aceitar, queiram ou não queiram. É o mesmo, quem sabe você vai me ver nesse vídeo e vai dizer, mas quem é esse aí para estar falando essas palavras? Este vai ser o ungido de Deus o dia de amanhã. E você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar. Um dia, quem sabe, você falou tal coisa de mim, ou murmurou da minha personalidade, porque eu estava caído. Mas Jesus não murmura. Jesus não murmura de mim. Ao contrário, Jesus me ama, assim como eu amo você também. Mas toma vergonha na cara e faz o seguinte, faz como eu, toma coragem e dá a volta por cima, e o inferno tem que ser vergonhado. E aí o Espírito de Deus vai vir sobre a tua vida, vai te levantar, como levantou aqui os ossos no vale, e você vai profetizar. Você profetizará para sua família, para seu vizinho, para seu patrão, no seu trabalho. E você vai ver, não somente Deus vai te dar a salvação, mas sim, você vai ter prosperidade. Uma das coisas que eu quero falar neste momento da prosperidade, sabe o que é? Muitas pessoas nesses tempos assim, Deus me prospera. Deus, eu preciso um bom trabalho. Deus, eu preciso aquele carro. Deus, eu quero tal coisa. Mas será mesmo que você está pedindo de acordo à vontade do Pai? Será mesmo que você está fazendo como fala no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10? O que diz ali? Trazeis os dízimos a quem? Ao alfolim. Os dízimos, o 10%. O 10%, a gente diz assim, esses ladrão, esses pastores só pedem dinheiro, só estão roubando. Ei, meu amigo, escuta aí um pouquinho. Quando eu quero ver qual é a obra de Deus na terra, que não paga telefone, que não paga luz, que não paga água, que tem que reconstruir a igreja, que tem que pagar o pedreiro. Isso não é de graça, você tem que pagar, meu filho. E não era diferente em tempos passados. Quando os muros do povo de Jerusalém tinham que ser levantados, aquela obra, os adversários se levantaram contra aquela obra que Deus estava ali para levantar. E não é distinto nessa tarde. Nesta tarde muitos estão contra a obra de Deus. O primeiro que fazem é fazer assim, estão roubando. Ninguém está roubando. Mas aqui na terra nós temos que pagar cada trabalho. Ninguém vai trabalhar de graça. Então o que podemos ver e entender nesta tarde? Mensagem clara. Temos que tomar uma atitude para ser um instrumento usado por Deus. Não podemos olhar o nosso passado, porque o inferno sempre vai querer botar o passado adiante de você. Então o que podemos fazer? Dar ouvido ao que o Espírito de Deus nos fala. Você e eu temos que ser um atalaia. Temos que ser um atalaia para o mendigo, para a prostituta, para o homossexual, para o drogado, para o bêbado. Falar para ele de Jesus. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa o obstáculo que esteja. Mas se Jesus está na tua vida, você será mais que um vencedor, mais que uma vencedora. Vamos passar ao verso 11 que diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. O que o povo de Israel estava dizendo aqui? Disse assim o povo de Israel, toda a casa de Israel: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Quantos nesses tempos a esperança deles já está, como disse, pereceu? Por que será que pereceu a esperança? Será mesmo porque Deus não chegou a tempo? Eu creio, sabe o que é? A esperança deles pereceu, sabe por quê? Porque quando você está caído, quando você está desanimada, o primeiro que o inferno faz, sabe o que é? Os mínimos demônios é falar no teu ouvido. Não dá mais. Olha aí, você foi lá, foi uma semana, foi 2 semanas e não adiantou. Perde a esperança, já não dá mais, Deus não quer nada contigo. Isso é uma grande mentira do inferno para tratar de deixar você paralisado, paralisada à beira do caminho, assim como estava o cego Bartimeu, que fala no Novo Testamento. Um homem que estava à beira do caminho, um homem que passava mendigando a cada dia, mas um dia ele escutou que ia passando um montão de gente e perguntou para um dos discípulos: quem é que vai aí? Aí disseram para ele: o Senhor Jesus. Não moleste. Mas ele mesmo assim ele gritou, e o Senhor Jesus Cristo escutou a voz dele e voltou para trás.
Ele recobrou a visão dele. E o mesmo Senhor Jesus Cristo quer fazer contigo. Ele quer recobrar a tua visão espiritual. Ele quer dar uma renovação para a tua alma, para o teu espírito. Basta somente você tomar um passo de fé. Basta somente você ter uma visão vertical, olhando para Jesus e não olhando horizontalmente para os problemas. Basta somente você depositar a fé e a confiança que o Senhor Deus, Ele vai te curar dessa enfermidade. Ele vai resgatar a tua família novamente. Mas você tem que fazer a sua parte. Jesus não vai descer na terra agora e dizer: vem aqui que eu vou te dar tudo que tu precisa. Ele tem tudo para te dar. Mas você tem que ser fiel. Fiel a quem? A Jesus. Você não pode ser fiel, só fiel ao homem. Não, você tem que ser fiel à palavra de Deus. Eu muitas vezes, meus amigos, fui acusado quando pregava tudo. Mas eu não dou importância. Porque é como eu tenho um ditado diz assim: a verdade dói. Quando você diz a verdade da Santa Escritura de Deus, o mundo não quer aceitar. Mas é nesta tarde que o desafio está presente. É tarde de você aceitar o Senhor Jesus Cristo. É tarde que você tem que deixar de lado as baladas, deixar de lado tudo que não serve e entrar no caminho do Senhor Deus e fazer conforme a sua vontade. E aí vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui em tempos passados. Aqueles ossos se juntaram uns com os outros, recobraram vida depois que o Espírito de Deus veio sobre ele. No verso 12 diz assim: portanto profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. A sepultura também pode ser um mundo hoje em dia, um mundo de mortandade, um mundo de pecado, um mundo de perdição. Essa é a mortandade que nós estamos. Então Jesus, o que Ele quer? Abrir, tirar os obstáculos, as barreiras, os montes de problemas e dificuldades que estão ao redor nosso e em cima de nós. Ele quer abrir essa sepultura e nos dar vida e vida em abundância. Você é jovem? Aproveite a sua juventude, mas aproveite no caminho de Deus. E você será uma mulher, você será um homem bem-sucedido, para que o dia de amanhã o mundo possa te ver e dizer quem era Maria, quem era o João, ou quem era a Isabela. Deus faz a diferença. Aonde não tem a cura, Deus entra com a cura. Aonde não tem a porta aberta, Deus abre a porta. Aonde não tem o alimento, Deus envia o alimento. Basta somente você ter fé, basta somente você crer, basta somente você servir a Deus com fidelidade, e depois você vem e me diz se não houve uma mudança na sua vida. O texto bíblico está terminando. Vamos chegar aqui no verso 13 e diz assim: sabreis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vós fazer sair dela o povo, ó povo meu, porque eu vós porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Quando você tem a mudança de vida na sua vida, muitos vão ver e vão dizer: é verdade, Deus está na vida dele, porque foi Deus quem fez tudo isso. Então a mensagem dessa tarde é essa. Quem sabe você é um dos ossos do vale. Quem sabe você se compara aqui no vale dos ossos secos, neste mundo. Então faça como eu. Um dia eu tomei uma decisão, mas essa decisão trouxe mudança para mim. Antes eu fumava. Fumei 20 anos, eu fumei. Muitos me acusavam porque eu fumava antes. Mas hoje, graças a Deus, eu já não fumo mais. Muitas pessoas dizem assim: você para ir para a igreja, você tem que deixar o cigarro. Não, ei, escuta aí. Vá para a igreja com a carteira de cigarro agora. Pode levar a carteira de cigarro para a igreja. Porque a Santa Escritura diz assim: não é por força, senão pelo Espírito de Deus. Chegará o dia que Deus vai te tirar esse vício do cigarro. Chegará o dia que Deus vai te tirar o vício da droga, do que seja. Porque todo vício é do inferno. Não procede de Deus. Eu quero te agradecer por você dar ouvido a essas palavras, mas em breve voltarei com outra mensagem mais.
de parte de Deus para a sua vida. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde o teu sair e o teu entrar, em nome de Jesus.